Bom, boa noite, sejam bem-vindos. A gente está aqui na Cidade dos Sonhos, nossa websérie para a gente sonhar cidades. A gente faz parte de 3 organizações incríveis, a Casa da Árvore, o Lab 4D e a Fábrica dos Sonhos. E hoje a gente tem um convidado muito especial por aqui, daqui a pouquinho ele vai se apresentar para a gente, mas contando rapidamente quem é, a gente está aqui com o Caio Esteves. O Caio Esteves, ele trabalha com algo que para muita gente é novo, mas é muito importante para as cidades e para a gente sonhar cidades, que é o tal do Place Branding. É até difícil de falar, né? Mas Place Branding é uma coisa incrível e muito importante na inovação das cidades. E ele, além de tudo, é arquiteto, fundou uma startup, né? Fundou a Place for Us, que foi a primeira empresa especializada em Place Branding no Brasil. Também uma das primeiras startups certificadas com o selo B Corp, né, de impacto social. Ele atuou na construção, gestão e fortalecimento de marcas frentes da SEB mais D, agência de branding design, que ele fundou em 2008, então um super empreendedor para a gente aprender junto também. Foi colaborador e membro do Conselho Consultivo do City Nation Place UK, membro do Instituto Place Management de Manchester, UK, né, do Reino Unido, idealizador e coordenador do MBA Place Branding das Faculdades Integradas do Rio Branco e São Paulo, professor de branding, então quem quer aprender sobre branding está no lugar certo, e Innovation das Faculdades Integradas do Rio Branco. E além disso, ele também é professor na pós-graduação do Instituto Europeu de Design de São Paulo. E daqui a pouco ele vai contar um pouco mais pra gente quem ele é, o que ele faz, como faz. A gente vai ter as nossas perguntas, mas antes é legal a gente contar um pouquinho quem somos nós que estamos aqui anfitriando essa conversa. Hoje a conversa vai ser anfitriada pelo Rafael. Já começando, eu sou a Miriam, sou da Fábrica dos Sonhos e do Movimento de Sonhar. E eu tô aqui. A Fábrica dos Sonhos trabalha para levar o sonhar para mais lugares, para mais pessoas, para que todos possam sonhar. E já passo o bastão da fala para o Rafael, para ele contar um pouquinho. Bom, eu vou deixar para a Maíra apresentar a Casa da Árvore, aí o Santiago fala do Lab e eu já começo perguntando para o Caio. Bom, eu sou Maíra Castelo Branco, né, sócia proprietária aqui da Casa da Árvore, junto com o Rafael, meu companheiro. E o nosso escritório, além de elaborar projetos, né, nós acompanhamos as obras, então a gente fala que a gente, além de projetar e idealizar, né, materializar o sonho do cliente, a gente constrói esses sonhos, né. Então, obrigada por todos aí pela audiência, obrigado, Caio, pela sua presença, muito bacana. Eu sou Santiago, um dos fundadores do Lab 4D, que é o laboratório de inovação de negócios de impacto 4D, que são em 4 dimensões, né? Gerar impacto cultural, ambiental, social e financeiro. Inclusive, o Caio conhece a casa, né? Ele já foi uma vez em Santos fazer uma palestra lá no Lab e foi muito bom. Bem-vindo aí, obrigado aí por ter aceito o convite, Caio. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael Ambrosio, arquiteto também, sócio da Casa da Árvore com a Maíra. Eu tive já a felicidade de conhecer o Caio ano passado, né, Caio? A gente participou da Tarrafa da literária, que é a Realejo do Zé Luiz organiza. A gente conversou sobre o futuro das cidades. Tinha a presença do arquiteto do Guilherme Wisnik também, foi muito legal. E naquela oportunidade o Place Branding era uma novidade para mim, eu recebi a missão de mediar a conversa, então fui ler o livro do Caio, depois ele me deu um livro e eu me aprofundei mais no tema. E hoje, então, Caio, como a gente comentou antes, a dinâmica aqui é um bate-papo, né? E a ideia é que cada participante aqui faça, de repente, alguma pergunta ou consideração para você. Então, eu vou fazer o seguinte, eu queria primeiro que você explicasse para a gente, fizesse uma definição do que é o Place Branding, porque aí, depois que você fizer essa fala inicial, aí eu vou fazer minha pergunta e passo para os colegas na sequência, tá bom? Obrigado pela presença, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu só queria confirmar, então, para explicar o que é Place Branding, a gente tem 3 horas de live, é isso?
Isso, e meia. A gente tem para falar sobre o que é, porque é quase o mesmo tempo que leva. Não, sem sacanagem, não, sempre falando sério agora, eu vou explicar, só queria começar corrigindo a Miriam, que eu não sou super empreendedor, não, Miriam, eu sou só velho mesmo. E quando você fica velho, parece que você faz um monte de coisa. Não, é só a idade, barba branca, tá? Não é nada disso. Tudo, só para constar no LinkedIn, essa experiência toda. É única e exclusivamente a idade. Bom, vamos lá, Fé. Essa pergunta que você está me falando é certamente a coisa que eu mais ouço, né? Porque quem não conhece, quem está nos ouvindo, nos vendo e não sabe o que é Place Branding, não precisa ficar preocupado, porque faz parte de 99,99% da população mundial que não faz a mais vaga ideia do que a gente está falando. Porque realmente é um negócio, não vou dizer que é novo, porque ele começa ali no meio dos anos 90 na Europa. Mas no Brasil ele é recente e ainda muito pouco difundido. Estou nessa luta aí de divulgação, né? Falando, dando aula, fazendo palestra, escrevendo livro e tudo mais, há 7 anos já, mas de qualquer maneira ainda está muito restrito a alguns nichos, alguns círculos muito específicos. Mas o Place Branding, ao contrário do que o nome pode dar a entender, porque ele tem um problema de naming, né? Tem um problema de nome. Porque no Brasil, quando a gente fala de branding, a gente entende, está muito misturado com design gráfico, misturado com publicidade, misturado com marketing, coisas que não são necessariamente o branding corporativo. Mas se no branding já é complicado de explicar a diferença, no place branding, então, pergunta se é de comer, né? Então tem um problema com o nome, mas é um problema que a gente no mundo inteiro não conseguiu mudar ainda. E esse não é um problema nosso no Brasil, não. É um problema global, é um problema mundial. A gente tem esse mesmo problema no mundo inteiro. O place branding, o que é? O place branding, de maneira muito resumida, ele vai entender que os lugares têm identidades próprias e que essa identidade pode ser trabalhada, promovida em benefício daquele lugar. Tá? Essa é uma explicação bastante superficial. Para mim, como que eu defino o Place Branding? Como que a gente aqui no escritório define? Para a gente, o Place Branding é um processo que identifica vocações, potencializa as identidades, para com isso fortalecer os lugares, sempre mesmo envolvendo as pessoas que usam e se relacionam com esses lugares. Portanto, é um processo bottom-up, né, de baixo para cima, colaborativo e co-criativo, e não só participativo, como pode parecer. Ele é um processo de investigação, de compreensão, que traz muito das ciências humanas para dentro de um universo que poderia ser, numa primeira percepção, uma área de conhecimento mais voltada para o marketing, quando na verdade não é. Então, a gente está falando de identidade, de vocação do lugar, para que com isso tudo a gente consiga fortalecer e que aquele lugar, através da sua identidade, da compreensão da sua vocação, consiga criar uma promoção daquilo que ele tem de único, para que ele cada vez mais seja resiliente, né? Ou antifrágil, para a palavra da moda, que acho que cada vez faz mais sentido, né? Para as cidades principalmente entender como elas são capazes de se adaptar ao futuro que é incerto. Então, ele é uma abordagem abrangente, multidisciplinar e sempre pensando em processos colaborativos e co-criativos. Então, de uma maneira geral, isso é o Place Branding. Não sei se ajudou muito. Legal, Caio. Não, ajudou sim. E viu, você só levou 8 minutos, não levou... Só 8 minutos? Só 8 minutos. Veja se é seu recorde. Mas, Caio, assim, eu pedi para você fazer essa introdução porque eu queria fazer uma reflexão com você para a gente começar a aprofundar um pouquinho. Vamos lá. Eu, como eu falei, sou arquiteto urbanista, dou aula na faculdade de urbanismo e sempre tive a minha atuação ligada a trabalhos em comunidades, né? Seja em projetos de urbanização de favela, em projetos de habitação popular, e nesses processos era uma coisa inicialmente
não tão racionalizada, mas a gente entendia que para discutir projetos nesses lugares a gente tinha que ouvir essas pessoas, né? Os anseios, os desejos de morar, os desejos dos espaços públicos e, naturalmente, havia sempre uma equipe que a gente sempre chamava de equipe social, com assistentes sociais, que faziam essas discussões para tentar aproximar o projeto daquele espaço na realidade das pessoas. Eu, lendo o seu livro, eu vejo que isso é um processo intuitivo, que eu sempre participei, e achei uma metodologia, né, uma compreensão da coisa mais racionalizada, e isso me abriu muitas reflexões. Ao mesmo tempo, a gente vê processos urbanos globais que discutem de cima para baixo a criação de marcas para os lugares. Então, um clássico, por exemplo, é toda aquela reconfiguração feita em Barcelona para os Jogos Olímpicos e a criação daquela praia da Barceloneta e toda uma série de equipamentos. E a gente tem uma série de projetos, o próprio Porto Maravilha aqui no Rio, que são projetos urbanos que geram impactos positivos e negativos para as comunidades, inclusive com remoções arbitrárias, né? Existe todo um estudo hoje sobre remoções arbitrárias para viabilização de mega eventos, né? E para mim fica muito claro a necessidade até de se explicar a diferença para não gerar um tipo de preconceito, que, olha, a gente vai criar uma marca para o lugar. E os poderes públicos, né, o poder público, as cidades, os municípios, os prefeitos, eles muitas vezes querem criar marcas para a cidade que acabam virando marcas para a gestão, né? Exatamente. E, na realidade, o seu processo é inverso. Eu na faculdade aqui, eu estou dando uma disciplina para o 4º ano, que eu mostro aquele projeto que você fez em Limeira, do bairro da gente, né, que é um projeto muito amplo, discute uma série de metodologias do Yangel, e o processo de discussão com a comunidade foi tocado por você, e fica muito claro essa criação de identidade, vocações, para criar esse sentimento de pertencimento e uma marca legítima para o lugar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é a sua visão, como você trabalha, né? Você fala que o place branding ele é um processo que busca transformar os espaços públicos para as pessoas e com as pessoas, né? Sim, e, ao mesmo tempo, você faz uma crítica de que, enquanto a nossa casa é o nosso domínio, o espaço público, principalmente no Brasil, é o espaço de ninguém, né? Que é muito diferente dos espaços públicos, principalmente nas cidades europeias, que são bem abraçados, né, pelas pessoas e muito mais... o sentimento de pertencimento é muito maior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, né, utilizando um outro termo que você usa, que você fala que antes de ser uma marca lugar, é preciso ser um lugar. Exatamente. Bom, tá? Vamos lá. Vamos tentar fazer um wrap-up dessa história toda aí. Estou emocionado, porque o cara leu meu livro mesmo, gente. Oh, essa é a lição de casa, hein? Que coisa bonita, rapaz. Porra, agora eu fiquei... Para conversar com alguém, né? Agora eu fiquei lisonjeado, com o seu... né? A gente tem que tentar... Rafael é um urbanista pesquisador. Né? Porra, rapaz! Tá na veia. Então, vamos lá. Deixa eu tentar amarrar todos esses pontos que você falou, que eu acho que são todos bastante importantes. Vamos ver por onde eu começo. Mas vamos começar pelo mais fácil. O mais fácil é o seguinte, tanto que se você for olhar com atenção, você vai ver que, você não, mas assim, qualquer pessoa que for analisar, não só você especificamente, mas porque no livro, o livro é de 2016, né? Saiu outro agora, uma coautoria em 2020, e saiu outro agora em novembro, pela Realejo, inclusive. Eu fui, ao longo do tempo, Rafael, tirando a palavra marca do meu speech, porque cria um ruído desgraçado, bicho. Porque, primeiro, que isso que você falou é verdade absoluta. Muitas vezes, um governo procura o place branding querendo fazer uma marca de governo. E isso, meu amigo, não serve para absolutamente nada.
só para gastar dinheiro público. Tá? A utilidade de um logotipo de um governo é nula. É menos do que nula. É prejudicial porque é cofre público indo para o ralo. Uma coisa não serve para nada. Então, por isso que eu falo tanto da participação popular, comunitária, porque, do meu ponto de vista, é o seguinte: se a comunidade não abraçar essa identidade, não se apropriar dessa identidade, ela vai ser uma marca, uma identidade, como a gente queira chamar, de um governo. E aí ela perde a sua potência, porque o próximo governo vai querer mudá-la, porque entende que ela está relacionada com o governo anterior e vai conseguir mudar. Se essa marca, essa identidade, esse conceito, essa visão, como a gente quiser chamar, for compartilhada de uma forma extremamente legítima com a comunidade, fica muito mais difícil essa mudança acontecer de forma arbitrária. Tá? Então, quando eu trabalho com o poder público, a primeira coisa que eu falo para o prefeito, para o secretário de planejamento é: você tem que saber uma coisa, que essa marca não é sua. Estamos de acordo? Estamos. Claro que depois ele pode fazer o que ele bem entender, como muitas vezes faz. Mas o meu ponto de partida é: eu tenho que engajar as pessoas, tenho que ouvi-las, tenho que fazer o que elas criem comigo, e eu tenho que ter um compromisso seu de que isso é para a cidade e não para o seu governo, para você ficar bonito. Claro que você vai capitalizar politicamente em cima disso, eu não vejo nenhum problema com isso, contanto que, de fato, isso seja um processo transformador. Então, existe um ruído dos infernos quando a gente fala de poder público, e você tem razão. A grande maioria não quer nenhuma marca, viu? É pior, quer um cartão postal. Ultimamente, eles querem um lugar instagramável. A quantidade de vezes que eu ouço essa barbaridade é enorme. Eu quero que a minha cidade tenha uns lugares instagramáveis, eu quero uma marca. Eu falo: amiguinho, você está nessa de eu amo, sei lá, Biritiba Mirim? Porra, todo lugar tem um eu amo Dona Mariazinha, eu amo a lavandeirinha do seu Joaquim. Quer dizer, pelo amor de Deus, né, gente? Amsterdã fez isso 1000 anos atrás, deu, né? Até porque Biritiba Mirim não é Amsterdã, então são coisas diferentes, né? Tem que ver se alguém ama Biritiba Mirim primeiro. Deve ter quem ame, mas talvez não seja gente suficiente no mundo para colocar uma escultura instagramável gigante na entrada. Quer dizer, não tem menor cabimento, é a desconexão total com a realidade do lugar. Isso acontece muito. Né? Então, assim, querem cartões postais, e outra coisa que é muito comum, Rafael, que é tão ruim quanto, querem soluções prontas e da moda. O instagramável é uma coisa, e outra coisa que aparece todo dia é alguém querendo ser uma cidade inteligente. E eu pergunto: tá, o que é a cidade inteligente? Você conhece uma cidade burra? Eu não conheço. Conheço cidades mais ou menos eficientes, mais ou menos humanas, mas burra eu não conheço nenhuma. Então, o que é ser inteligente? Então, você tem razão, existem alguns conceitos, algumas ideias que são muito pré-estabelecidas e o cara chega com elas de cima para baixo. E isso acontece aos montes. Aí a minha pergunta é: isso é place branding? Do meu ponto de vista, definitivamente não. Isso está numa outra categoria. É marketing, é place marketing, é publicidade, é RP, qualquer outra coisa que pode ser extremamente bem feita do ponto de vista profissional e metodológico, mas não é place branding, é o outro bicho. Tá? Isso é importante deixar claro essa diferença. Se a pessoa que está promovendo o processo não para entender a sua identidade, a sua vocação, através da compreensão do ponto de vista das pessoas que usam aquele lugar, para partir dessa identidade, dessa vocação, criar um processo de promoção, isso é qualquer outra coisa menos place branding. Tá? Então isso é uma coisa importante. Você falou também da questão dos Parques Olímpicos. Aí tem um grande problema que é um ponto super sensível, né? Que é o próprio conceito de Parque Olímpico. Né? Que é um conceito do meu ponto de vista mega ultrapassado, cara. Mega ultrapassado. Juntar aquela galera toda nos cafundó da cidade, aí tem que gastar uma bala para levar infraestrutura, para levar um monte de coisa, e que quando acabar aquelas 2, 3 semanas de Jogos Olímpicos,
vão deixar de passar milhões de pessoas e passar a ter algumas dezenas, né? Acho que um ótimo exemplo é o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, né? É um desastre, né? E vários outros parques olímpicos do mundo, que eu me lembre, poucos conseguiram reverter, né? Um que está por um bom caminho, um caminho inteligente, é o de Londres, o Queen Elizabeth Park, que trabalhou um novo vetor comercial e de moradia de Londres, que todo mundo sabe que Central London é um lugar caro pra cacete, trabalhou esse vetor através do bem-estar, da qualidade de vida. Travou para todo mundo ou só para mim? Bom, gente, isso acontece. Então, enquanto a internet volta, a gente segue por aqui, falando um pouquinho, né? Aliás, lembrando, se vocês ainda não curtem o nosso canal, não comentaram aí, comentem. Estou falando com ele aqui. Ele voltou. Tava falando aqui, ó, como travou, pra gente aproveitar esse momento, todo mundo de pausa, para se inscrever no canal, comentar, deixar seu amor pro Caio e pra gente. Mas é isso. Então, podemos continuar. Vamos lá, Caio. Você estava falando do exemplo de Londres. De Londres. Ali foi um lugar que tem um bom processo que junta aí place branding com placemaking, que é entender que aquele lugar tem uma vocação esportiva, entender que o londrino é um bicho obcecado pela qualidade de vida, né? E conseguiu fazer esse casamento e puxar um vetor de desenvolvimento urbano para uma área que é Stratford ali, que não era lá essas coisas até antes das Olimpíadas. Então, é um lugar que fez um trabalho dentro do que me parece ser possível de ser feito, talvez o melhorzinho. Mas o conceito de jogar todo mundo no quinto dos infernos é um negócio que eu acho bastante prejudicial para a cidade como um todo. Uma Olimpíada divertida ser uma Olimpíada espalhada pela cidade, não tem a menor dúvida, né? Imagina, a cidade ser o palco das Olimpíadas, não um parque olímpico específico, mas essa é uma outra história. Legal, Caio. Então agora eu passo para a Miriam. Está com 39 perguntas para te fazer já, Caio. Não, são 39. Mas eu queria, não é uma pergunta tão simples de responder, mas é que eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Então eu queria ouvir uma história que te tocou nesse seu histórico de ajudar no place branding das cidades e saber, assim, em ano de eleições, a gente está num ano muito importante, o que você acha que é importante para a gente sonhar as cidades? Vamos lá. Vou pela primeira. Tem uma história muito boa. O primeiro grande projeto que eu fiz, que esse que o Rafael falou que ele mostra, que foi de Limeira, a gente fez uma frente metodológica gigante, como a gente sempre faz até hoje, que são basicamente 8 ferramentas diferentes, 8 abordagens diferentes para entender a comunidade e a identidade. Uma delas, que é uma que até hoje eu tento fazer, sempre que eu posso, eu gosto muito, eram oficinas de desenho com as escolas municipais, com as crianças das escolas municipais, até mais ou menos 11, 12 anos. Em Limeira, como o terreno estava do lado de uma escola municipal, eu tive um acesso muito bacana à Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação abriu as portas para eu trabalhar com as crianças daquela escola. Então, virou lição de casa, foi super bacana, mas teve uma parte específica desse processo que foi muito legal, foi a oficina de desenho. Eu fui doido o suficiente para trabalhar com 25 crianças na mesma dinâmica, e no motor do campeonato a gente estava desenhando, e aí eu adorei o convite de vocês, porque essa minha oficina sempre desenhe o bairro dos seus sonhos. A cidade do sonho é uma coisa que eu uso. Então, assim, desenhe o bairro dos seus... Com as crianças é sempre isso, né? Vamos desenhar o bairro do sonho e começa aquela loucura, né? Vai de Disney até futebol de botão. É sensacional. E numa dessas, a gente estava ali, o moleque estava desenhando um campo de futebol, onde ele jogava bola, ele estava desenhando uma rua que eu não estava entendendo muito bem. E eu sentei, eu deixo eles desenhando, vou incentivando e passo para os eles que me chamam mais atenção e peço para eles contarem as histórias. E eu juntei nesses garotos, eram 2 garotos desenhando, e esse bairro de Limeira é um bairro pobre, tá? bem vulnerável na cidade.
E você está dizendo que eu pô, mas me fala uma coisa, vocês querem campo de futebol, então? Como é que é essa história? Vocês querem campo de futebol? Mas não tem ali? Ele falou, não, eu nunca vou esquecer, ele me chamou, não, porque eu tinha um adesivo que eles me chamavam de Papai Noel por causa da barba branca, um monte de moleque, então eu tinha, o meu crachá estava escrito Papai Noel. Eu, não, Papai Noel, a gente não é isso não é a quadra, a gente joga na rua, mas o nosso problema, aí depois de muita conversa com os garotos, eu fui entender que o problema não era futebol, o problema é que eles jogavam na rua e morriam de medo porque os ônibus dirigiam naquele lugar muito rápido, faziam aquela curva de forma muito agressiva e volta e meia quase atropelavam um dos garotos. Então, olha só, na cabeça de um urbanista tradicional, o cara vai lá e quer desenhar quadra de futebol, porque ele acha que isso é o que resolve o problema. E muitas vezes você não tem como fazer quadra de futebol, porque você não tem verba, você não tem lugar. Aí você fala, porra, tá vendo? Isso não é que... Sabe o que resolveu esse problema, Miriam? Uma lombada. Uma lombada. Sabe quanto custa fazer uma lombada? Praticamente nada. Né? Então, essa é uma história que eu gosto, porque eu estava com a cabeça totalmente envolvida com outro tipo de pensamento, e o moleque me desconstruiu quando ele falou que a questão era um motorista de ônibus daquela linha que eram super mal treinados. Então, olha, eu gosto disso, por exemplo, tão singelo, da importância que tem ouvir quem está no dia a dia, quem vive aquele lugar que você só visita. Você vai bonito no seu ar-condicionado, no seu carro, desce, fala com muitas de pessoas e vai embora achando que arrasou, que vai baixar o santo, você vai criar o melhor projeto do mundo. Quando, na verdade, você não faz a menor ideia do que acontece de fato naquele lugar. Esse é um exemplo que me marcou bastante. Um outro exemplo que eu gosto muito foi eu trabalhando com cidade inteligente, perguntando o que é a cidade inteligente no sertão do Nordeste, e a pessoa me explicava que uma cidade inteligente para ela, uma cidade que tinha, que deveria ter, para ser inteligente, deveria ter uma caixa econômica e uma lotérica. Então a gente está falando, a gente está pensando em LEDs, em tecnologias sustentáveis, em pistos, em ruas, em Wi-Fi 5G. A nega queria Caixa Econômica Federal e lotérica, porque num lugar ela recebe e no outro ela paga as contas e resolve a vida. E evidentemente esse lugar que eu fui não tinha nenhum dos dois. Olha só, como é muito legal isso, esse mergulho profundo na realidade local, e principalmente quando você vai para o que eu brinco, que é o Deep Brasil, que é o Brasil profundo, né? A solução, o que você vai ouvir, nunca é o que você imaginou quando você chegou. Nunca. Você chega achando uma coisa e é completamente outra 100% das vezes. Imagina, você sair de São Paulo e chegar nos Cafundó do Nordeste e, cara, não tem, ou de Santos, ou qualquer lugar, a referência é completamente outra. Então, quer dizer, isso para mim, experiências como essa foram me mostrando, confirmando uma crença que eu já tinha, que eu ouvi muito tempo atrás, num congresso internacional de placemaking, que era um preparatório para o ONU Habitat, né? Foram 3 preparatórios para o ONU Habitat, eu tive em 2, que falava que a comunidade é o expert, não é você. Você tem a metodologia para transformar aquilo em realidade, quando muito. Mas quem sabe o que está acontecendo é quem está lá na ponta, quem está lá na lida. Né? O Rafael falou do histórico dele com comunidade, com favela. Na favela isso é clássico. Você chega lá com o teu modelo mental do que é um apartamento, o que é uma casa, o que é isso, o que é aquilo. Muitas vezes a realidade é completa. Tudo que você quer vai detonar o cotidiano do cara, detonar o sistema que ele tem estabelecido e não melhorar como você, na tua maior boa intenção, achou que ia fazer. Então, a arquitetura, né, já que estamos em 3 arquitetos aqui, pelo menos, eu não sei o Santiago e você, mas o Maia e o Rafael, que são arquitetos, a gente é ensinado, né, a gente
ainda é ensinado, e a minha crítica à escola de arquitetura é muito dura, e eu falo isso em palestra para a ASBEA, em palestra para o CAL, em palestra para todo mundo, a gente até hoje aprende uma visão racional demais, formal demais, e cartesiana demais, e humanista de menos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, ao longo do tempo, tem que tentar desconstruir e tentar trazer mais essa visão de que você, como arquiteto, não tem todas as soluções, ou talvez as suas soluções, que são boas para você, não são tão boas assim para todo mundo como você pode achar que é. Às vezes É isso aí. que as pessoas querem, né? E me toca muito quando você fala, principalmente quando você falou assim da Caixa Federal, sou de uma cidade pequena, assim, que hoje é um dos polos regionais, mas ainda assim é uma cidade pequena. E para mim uma questão muito forte é essa questão de acesso, assim, à informação mesmo, né? Que é, cara, para quem mora em São Paulo ou já viveu em São Paulo, sabe que existe, por exemplo, placa solar para poste de luz. Mas Sim, eu venho, não, sabe? Não é todo mundo que sabe disso. E a gente não precisa ir longe. Com certeza, se você for para os bairros mais afastados de Santos ou de claro, as pessoas não claro, têm acesso a essa informação. Então, o que a gente pode fazer para sonhar a cidade, né, de um jeito que a gente parte de um lugar comum mesmo, assim, né? E aí quando a gente traz essa coisa do direito de sonhar, eu acho que tem muito a ver com isso também, né, da gente trazer mais acesso à informação e simplificar ao mesmo tempo, que é legal. A lombada, e aí fica uma pequena provocação, assim, a lombada, ela resolve muito mais o campo de futebol. Mas, ao mesmo tempo, o que, que a gente faz para que eles também possam ter um campo de futebol legal? O que, que eles podem, né? Como que a gente faz para que as pessoas tenham acesso a coisas diferentes como essas, né? De cidades inteligentes. claro, claro, Acho que a internet já ajuda nesse ponto, hoje em dia, mas ainda claro, que a gente tem um grande trabalho, né? Pela frente, assim, me toca claro. muito te ouvir. Evidentemente que não é ficar na lombada, mas é entender como existem camadas e camadas e camadas para resolver o mesmo problema, né? Porque muitas vezes você não pode fazer o campo de futebol, você não tem dinheiro, mas a lombada você pode fazer. Você faz a lombada e cria um planejamento para ter o campo de futebol daqui a algum tempo. Eu gosto desse pensamento, Miriam, porque existe uma percepção compartilhada de que se você não tiver caminhões de dinheiro, você não pode fazer a diferença. E eu definitivamente não concordo com essa visão. Tá? Definitivamente não concordo com essa visão. Eu acho que às vezes você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas com pequenas ações que talvez não resolvam o problema, mas melhoram a vida naquele momento, até a gente conseguir estruturar alguma coisa maior. É essa a provocação que eu gosto de fazer. Legal. Má? Vamos lá. Bom, Caio, muito bacana ouvir a sua fala, as suas experiências, né? Um pouquinho da fala que o Rafael falou do nosso começo de atuação com o UNG e tudo, me veio na memória tanta coisa bacana, né? Desse processo participativo com a comunidade. E hoje eu estou atuando mais no segmento de projeto de reforma de interior, de apartamento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas coisas eu trago dessa experiência do participativo, né? No sentido assim, que a gente faz o projeto para o cliente, né? No caso de uma comunidade, às vezes quem é o cliente contratante não é a comunidade, né? Mas nem por isso o projeto tem que ser para quem está contratando, né? Assim, estou fazendo uma analogia, mas nesse sentido de que na faculdade, como você comentou, às vezes a gente desenvolve o projeto com base no que a gente acredita ser a melhor solução, mas que não houve um processo de investigação, porque, na verdade, esse cliente do projeto na faculdade, ele não existe, né? Ele é o que o professor passou ali do passo a passo. Então, fala, esse programa de necessidades, né, junto ao cliente, ele é tão importante, né, numa comunidade como num cliente particular, né, desde a sua família come na sala, ou come assistindo televisão, ou na cozinha, né, e aí eu fiquei pensando assim, no caso de contratações que são por parte públicas, né, prefeituras, governos, como quebrar essas barreiras, né, aproximar quando você encontra um ponto de resistência, né? Porque eu acho que tem governos e governos, deve ter muitos prefeitos ou instituições que compram essa ideia e entendem essa
importância da participação da comunidade, né, e dessa identidade, mas tem outros que não, né, e isso não que inviabiliza, mas você tem que fazer, de repente, um outro caminho. Aí queria que se você pudesse contar uma experiência dessa, assim, como equacionar essas questões, né? Eu acho que tem uma questão que é importante aí, Mara, que é o seguinte. Meu trabalho, ele é tão estranho que ele já é meio autosseletivo. Então, quando o cara chega para me contratar, ele teve que ultrapassar tanta barreira que ele geralmente está disposto a ouvir o que eu tenho para falar, né? Então, eu nunca tive um problema, por exemplo, com a questão do engajamento, porque o cara sabia que eu não sei fazer de outro jeito, ele sabia que eu não sei fazer de outro jeito. Eu tenho problema com engajamento em iniciativa privada. Aí eu tenho problema, porque, não, vizinho não pode vir no projeto. E aí, a gente tem que fazer esferas de criação muito menores. E eu meio também que, cada vez mais, evito esse tipo de projeto. Porque eu acho que a minha entrega para esse tipo de projeto, ela não tem uma característica transformadora para o entorno, para a cidade como um todo, que eu acredito que ela deva ter. Então, a minha atuação fica muito reduzida. Cada vez mais eu lido menos com esse tipo de projeto onde eu tenho 1000 barreiras para trabalhar, mas mesmo nesses projetos eu dou um jeito de fazer algumas esferas de cocriação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que eu, ao longo dos anos, desconstruí tanto o processo tradicional, o planejamento urbano que me foi ensinado, que eu não sei fazer do jeito tradicional mais. Eu não sei, por exemplo, se alguém me fala, faz o que você quiser, eu travo. Eu não sei fazer. Se eu fosse fazer uma pós-graduação hoje, o professor falasse, a programa de cidades é esse, faz o que você quiser, inventa o seu cliente. Eu falo, como assim inventa o meu cliente? Você está ensinando o quê, cara pálida? Então, assim, eu não sei mais fazer assim. Então, algum nível de compreensão daquela comunidade, daquela sociedade, eu preciso ter. Então, em vez de fazer, sei lá, trabalho que a gente fez em Campo Grande com o Sebrae e com o BID, para o Sebrae e para o BID, do centro de Campo Grande, da rua principal de Campo Grande. A gente falou diretamente em mesa de cocriação com 480 pessoas. Mas trocentas, a gente calcula que uma abrangência de mais de 5.000 pessoas no processo. Montando a rua com a gente foram 480. 25 sessões de cocriação. Porra, mas é BID, Poder Prefeitura, Sebrae. Pô, aí você pode fazer, você tem que fazer tudo, porque tem que ser legítimo, senão não para de pé. Mas aí quando você faz iniciativa privada, muitas vezes tem que fazer 2 de 25 cada uma. E já enforcando o cliente, porque não quer deixar você falar com o fulano A ou fulano B. Mas o que eu quero te dizer, Mayra, é que assim, isso pode ser um problema para mim, isso é um problema para mim. Né? Quando veio a pandemia, a gente ficou aqui batendo cabeça, como que a gente ia fazer para fazer isso sem estar no lugar com as pessoas? Criamos 1000 ferramentas tecnológicas, felizmente, que a gente achou que iam ser temporárias, mas que foram tão eficientes que acabaram entrando no nosso menu de metodologias. Então, hoje a gente tem uma ferramenta digital que é só para isso, que me salvou a pele quando eu não podia estar lá com as pessoas falando com elas. Né? Mas eu acho que sempre, eu quero te dizer que sempre tem que ter algum nível de envolvimento local, senão, cara, não vai dar certo. Senão fica o que você acha que não importa e o que o cliente acha que importa menos ainda. O cliente que não me ouça essa gravação. Perde a legitimidade, né, do processo. Lembrando que nesse caso, diferente de você, o cliente não é o cliente está viabilizando. Isso, né? exatamente. No meu caso, o cliente é a comunidade. Né? Então, eu tenho um cliente meu de Minas, que é meu amigo já, que ele fala, arquiteto, é aquele cara que você fala como você quer a casa, ele fala, tá, claro, lógico, quando ele chega perto dele e te convence que perto dele é o que você quer.
né? Então, assim, existe essa área da nossa profissão de que a gente acaba, de uma maneira ou de outra, criando os artifícios para impor a nossa vontade. E que, se numa casa já não faz muito sentido, no ambiente urbano, então, não faz nenhum sentido, né? Então, Sim. ouvir o cliente é essencial, não tenho a menor dúvida. Eu tive uma cliente que ela falou assim, antes de me contratar, ela falou assim, então, eu estou na dúvida, porque se eu não gostar do seu projeto, aí eu já vou ter te contratado. Aí eu falei, então, peraí, tem alguma coisa errada, o projeto você vai gostar, porque enquanto você não estiver satisfeita, ele não acabou. Né? Mas é o que a maioria... Né? O que a maioria das pessoas... Exatamente. Gostar, né? É muito doido isso. Muito obrigada, Caio. Nada. Vamos lá, Santiago? Santiago está quietinho, ele deve ter umas 15 engatadas já. Não, é que normalmente a gente nem tem tempo de fazer a rodada completa, até porque o assunto sempre demanda mais papo, né? Mas Senão que eu falo pouco, tá vendo? Não. Nossa, eu sou uma pessoa objetiva. Antes de te perguntar, eu queria te contar uma historinha rápida. Claro. Esse projeto Cidade dos Sonhos começou com a vontade atrevida de fazer o que você faz, mais ou menos, né? É óbvio que você está numa outra esfera de experiência e de tamanho também do projeto, mas o que a gente queria era montar estruturas arquitetônicas, instalações removíveis que iam estar presentes em uma determinada localidade, um espaço semipúblico ou público, né, ou que tivesse disponível, para fazer uma interação com aquela comunidade e levantar essa informação do que seria para ele a cidade do sonho, e a gente remover isso dali para um outro lugar e fazer o mesmo processo, tendo uma pesquisa pré-evento, durante evento e pós-evento, para daí ter essa leitura de qual seria essa cidade dos sonhos em vários bairros de sensacional, diferentes. E a gente não conseguia fechar isso como um evento físico, né? Não chegamos a viabilizar, aí aparece a pandemia. Aí não tem jeito. E a solução foi virar um evento online, uma websérie, para discutir justamente o que é sonhar a cidade, né? E estamos nesse formato do qual agora você está participando junto com a gente. Então, para te trazer essa informação de que né, o Cosmo está trabalhando junto para a coisa acontecer. E o que eu faço, Santiago, é legal você falar disso, porque o que eu faço é exatamente isso. Eu monto estruturas, eu vou com a equipe, eu monto eventos de engajamento em diferentes lugares onde eu estou trabalhando, durante aquele processo para captar isso tudo, depois volta, discute a volta. O modelo mental é o mesmo. É o mesmo. Sim. Muito legal. E o que a gente quis puxar como eixo principal é trabalhar a questão mais para o lado onírico mesmo, né? Em vez de focar nos problemas e nas mazelas, né, que tá lá e que já sabemos e que são possíveis soluções, mas que normalmente nunca vão ser as definitivas, que não existem, né? E completas também, né? Então, mas o que a gente queria nessa intenção era oportunizar para essas pessoas o direito de sonhar, né? E a partir desse sonho, de que desenho de cidade a gente está falando. E como você falou, você está hoje aqui entre outros dois colegas arquitetos, e eu não sou arquiteto, talvez por acaso, né? Mas eu sou de sua. Eu me vendo como um designer de futuros, né? Esse é o meu rótulo comercial. Então, o que a gente quer, de fato, é pensar de que forma pensar essa cidade que seja boa para todo mundo, mas, como você já falou em outras respostas, né, hoje aqui, em vez disso virar um selo de uma determinada gestão de governo, do fulano ou do partido X, de que jeito isso vira um rótulo para a cidade mesmo, né? Que esse rótulo retrate a alma da cidade e não exatamente o tangível que está ali, né? E de que forma, ao rotular a alma, você já está no sagrado, né? Quando você fala de alma, falar de sonho também está no sagrado. E aí você consegue transcender isso para um modelo que vai falar mais alto do que todos os problemas e todas as lateralidades
personalidades envolvidas e tudo mais, né? Então, de que jeito a gente pode trazer você para esse projeto, para essa ideia, trazer o place branding para essa ideia, num projeto de vender essa questão de sonhar mesmo o lugar. Porque a gente está querendo que a consequência dessa websérie aqui para a gente frutifique de verdade num caso prático, que a gente quer fazer isso, obviamente, aqui em Santos, mas pode ser em outras cidades depois. Né? A gente quer registrar tudo isso que tem aqui acontecido nesses encontros e fazer um piloto em Santos do que seria esse negócio. Né? Esse jornalista que eu te falei aqui no bastidor, estão criando um conselho empresarial aqui para trazer sugestões e tal, então eles também têm uma intenção, por outro viés, por outro caminho, de pensar essa cidade mais próspera e mais feliz, né? Sim. Não só uma coisa de pensar o social, mas o impacto em outras dimensões também, tanto na cultura quanto na prosperidade e felicidade das pessoas. Não tenho dúvida. Eu acho que o entregável de uma boa cidade é a felicidade, eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. E falo isso com bastante tranquilidade hoje, porque anos atrás, se eu falasse que entregava a felicidade, eu falava que abraçava a árvore. E eu ouvi isso literalmente. E hoje a ciência da felicidade andou um pouquinho mais, né? Psicologia positiva, bababá, a gente consegue falar em felicidade sem achar que a gente é muito miçanga, né? Falar que a gente tem alguns critérios mais científicos, eu diria, para falar de felicidade. Concordo plenamente com você. Eu acho que o primeiro passo vocês já deram, que é criar esse ambiente para que as pessoas possam sonhar e possam trocar essa experiência. Você falou uma coisa que eu concordo plenamente. Eu brinquei com vocês de que eu trabalho sempre com a cidade, com o bairro dos sonhos, porque eu entendi, ao longo do tempo, duas coisas. A primeira é que se você trabalhar o problema e a solução racional, eles estão tão introjetados nas pessoas que tem uma questão que, para mim, aparecia recorrente, de forma recorrente. Quanto mais vulnerável é a comunidade, menos ela acha que merece alguma coisa do ponto de vista racional. Então, a solução era sempre, a sugestão era sempre muito triste, muito... triste não é a palavra, mas eu saí muitas vezes muito mal quando eu fazia isso, porque a gente via que as pessoas foram ensinadas a parar de sonhar, a parar de desejar um futuro melhor e colocar numa caixinha que, tipo, daqui você não pode sair. Você tem uma ideia? Quando eu comecei a fazer a história do sonho, outro sonho que me marcou, e aí tem a ver com a minha, que eu tinha esquecido dessa história, ele foi muito importante. Um dos garotos foi no bairro de Limeira também, que o Rafael estava falando. Um adolescente de 16 anos, estava atrasado, no primeiro ano do médio. O sonho dele, depois de muito trabalho, discutindo, era ser o caixa do supermercado. Sim. Porque o caixa era o auge da carreira hierárquica que ele achava que ele poderia. E depois de desconstruir, o sonho do garoto era outra coisa completamente diferente. Mas o primeiro combate é aquilo que eu acho que eu posso. Né? A gente foi uma comunidade carente, Rafael falou das favelas, a primeira coisa que o cara quer é um campo de futebol. Porra, mas sabe que todo mundo joga futebol só? Não é possível. Tem tanto campo de futebol assim. Não, mas por algum motivo esotérico, a gente foi acostumado a resolver os problemas das comunidades carentes fazendo campos de futebol. Né? Então, eu acho que promover um ambiente seguro para que as pessoas possam voltar a sonhar e sonhar uma cidade melhor é, do meu ponto de vista, o grande ponto de partida. É o meu ponto de partida também, e eu não podia estar mais alinhado com vocês nesse sentido. Então, eu acho que independente do resultado que isso venha a ter, é um super passo na direção de uma cidade melhor. Inclusive, nos encontramos a primeira vez, nos conhecemos num evento que tinha
tinha esse intuito, né? Pensar uma cidade melhor para o futuro. Né? Não lembro quantos anos atrás, 2 talvez. Eu acho que foi porque era perto da eleição para prefeito, acho que foi 2 anos atrás, mais ou menos. Ou 3 anos, sei lá, mais, já perdi as contas. Mas, enfim, tinha esse mesmo objetivo. Então, eu acho que esse é o grande barato dessa história. Né? E acho que o desafio aí, sim, e evidentemente estou aqui para ajudar vocês no que eu puder, o que vocês precisarem ou quiserem, o que vamos fazer com isso tudo, né? Depois, o que a gente vai fazer com isso? Com essa informação toda sensacional, e aí? Nós estamos com uma ideia do que faz com isso tudo, que é transformar isso num índice, no sonho interno bruto. Ótimo, ótimo. Vamos copiar de leve o botão, né? Isso. Assim, uma inspiração no botão. Lá é a felicidade, né? Lá é interna bruta. Lá é interna bruta. Lá é felicidade, né? Seria o sonho interno bruto. Eu acho engraçado porque nessa onda, né, Santiago, é engraçado como não se dá o devido valor para o FIB, né, para a felicidade interna bruta. Virou uma coisa de abraçador de árvore e tipo, tiraram isso do radar e hoje faz muito, muito, muito sentido e não tem não reverbera como poderia, né? Talvez isso esteja mudando agora com o século XXI que acabou de chegar, né? Pois é, que acabou de chegar agora, na verdade. Né? E um último comentário que eu queria fazer rápido é que você falou, né? Tanto esse menino da comunidade, cujo sonho dele é virar o caixa do supermercado, muitas das questões que fazem com que as pessoas não sonhem é não conhecer coisas diferentes. Exatamente. Né? E se ele conhece um universo melhor, ele pode aspirar aquilo e tal. Claro. E Santos, né, a nossa cidade aqui, tem uma característica, sim, em alguns aspectos, que é uma ilha, né? Nós somos ilhéus, né? E o ilhéu conhece a ilha. Só que ele, para entender a ilha, ele tem que sair da ilha, né? Para poder ver outras realidades. Você, né, é hoje como é que fala? Um santista que foi para outro lugar. De repente, a gente gostaria de te repatriar aí, né? Acho ótimo. Mas esse acho que é o ponto. Se essa pessoa tem acesso, consegue ver um lugar melhor, sem olhar pelo lado só negativo da história, ele pode sonhar isso também. Você tem razão. O bom e ruim, bonito, feio, eficiente ou ineficiente é sempre uma questão de referência. Né? Eu tenho que ter um paralelo para entender. De repente, se eu nasci naquela situação e só conheço aquela realidade, só existe aquela realidade. Então, grande parte do sonho também traz esse componente de promover, de alguma forma, uma conscientização mais ampla e, por que não, apresentar coisas novas? Porque aí tem uma outra questão, que eu acho que é muito importante que você está falando, que é também não partir do pressuposto, e aí começam os paradoxos da história. Estou falando o tempo inteiro que a comunidade é expert, porque eles falam o que valem, mas, ao mesmo tempo, esse sonho tem que ser o tempo inteiro referendado com coisas que estão fora do universo de conhecimento deles, com outras referências. É que você bebe nessa fonte, através dessa fonte, busca referências externas, outras, abrangentes, maiores, mais malucas, menos malucas, e começa dessas conexões, porque senão, se ficar também só no universo conhecido, cai no que você acabou de falar, né? Se eu só vivi isso, para mim só existe isso. Ou, pior ainda, ou existe a minha realidade e a realidade da novela da Globo. Isso aí. Obrigado. Então, você tem total razão. Acho que esse trazer uma visão ampla de mundo é super importante e acho que é um passo no processo de construir um sonho coletivo e compartilhado, não tenho a menor dúvida. Legal, Caio. Olha, a gente já está quase chegando 8 horas. Eu queria fazer um comentário aqui e aí passar para você já responder ou complementar o comentário e fazer aí as suas falas finais. Essa coisa né, que você comentou do arquiteto, e ainda tem muito isso, né, do arquiteto autoral, né, e do arquiteto que chega ali e resolve o problema.
Eu faço muito isso na faculdade, né? A gente dá aula de urbanismo, a gente tem que botar o pessoal para andar na rua. E aí tem aluno que vem e fala, não, mas minha mãe não deixou, ela me deixou aí dentro da faculdade, ela quer vir me buscar aqui dentro da faculdade. Eu falo, gente, urbanismo é na rua, né? E aí a gente faz eles irem para os bairros, conhecer os bairros. Tem gente que nunca foi para o centro, nunca foi para a Zona Noroeste. Não tenho dúvida. E aí eles conversam com as pessoas e, assim, é uma disciplina que muda. Depois a gente faz as considerações finais com os alunos. Ele fala, nossa, professor, eu nem sabia que tinha pobre em Santos. Eu achava que tudo era aqui, Gonzaga, bairro da Orla, né? E é muito, muito legal ver como eles enxergam um mundo diferente a partir disso. E eu, como uma experiência prática, né, que eu tive logo depois de me formar, foi quando eu fiz um projeto para uma associação de cortiços aqui em Santos, e a gente fez um trabalho de discutir o apartamento que eles queriam, dentro da realidade das famílias, né? E a gente vinha com algumas provocações, e uma delas era a coisa, como a gente tinha um espaço pequeno e pouco recurso, né? Vinha aquela discussão de muita gente querer a cozinha americana, porque é como via, né, as pessoas de classe média e outros apartamentos em Santos morando, a questão da varanda, né? Varanda gourmet, maldito. E a gente foi discutindo isso, e no final tinha apartamento com varanda, apartamento sem varanda, tinha apartamento com cozinha americana, e tinha família. Eu lembro de uma senhora que ela falou, nem ferrando, eu quero cozinha americana, eu vou estar cozinhando o meu negócio, meu marido vai encher o saco do cheiro, do sal, vai pentelhar, vai botar o dedo na comida, eu gosto de me trancar na cozinha na hora de fazer a comida, né? E a fala mais interessante que eu tive, e que mudou o projeto inteiro, foi de uma jovem, a menina devia ter perto dos seus 18, 19 anos, que ela falou, olha, eu quero a pia do banheiro fora do banheiro. Quero ela no corredor do apartamento, no hall. Né? E aí a gente foi, né, por que isso? Ela falou, olha, famílias que moram em cortiço são muito grandes, e a gente recebe muito parente de fora, parente distante, né? E no meu caso tem um tio que chegou esse mês daqui, lá de não sei de onde, né? E eu não tenho intimidade, só que eu tenho horário, então eu preciso escovar o dente, né? E ele está tomando banho e não quero que ele entre a hora que eu esteja no banheiro, então descola essa pia dentro do banheiro. E a gente fez e aí a votação, quem quer pia fora do banheiro? E aí muita gente pediu a pia fora do banheiro por conta dessas relações familiares indiretas que o cortiço, e que é muito presente no cortiço, né? Porque ele se sujeita a morar mal no centro por conta de oportunidade de trabalho, e acaba... E agora, nunca eu ia imaginar que isso seria uma demanda, né? Se a gente não vive a coisa. Então, nesse sentido, Caio, eu queria agradecer a sua presença. Tem uma outra frase, eu não sei se é sua, de algum trabalho que você fez, né? Mas você diz que todos queremos ser ouvidos, compreendidos e amados, né? E acho que a ideia do Place Branding vem para trazer isso à tona nessas discussões de que espaço queremos, independente se é uma rua, um bairro ou uma cidade inteira, e que eu vejo muita verdade no seu discurso, muito propósito, né? Uma defesa militante da metodologia que você, né, coloca nos seus trabalhos, e eu também não vejo outra maneira de se envolver de forma legítima, né, essa coisa das comunidades para transformar espaços. O resto é projeto político, é marca para apresentar em propaganda eleitoral. Então, já que o nosso tema é esse, né, das cidades dos sonhos, eu queria que você fechasse a sua fala dizendo, então, como que o Place Branding ele pode contribuir para a gente sonhar cidades mais menos desiguais ou mais saudáveis do ponto de vista ambiental. E aí você já pode encerrar, tá bom? Tá bom. E obrigado mais uma vez pela presença aí, foi muito legal. Eu que agradeço. Eu acho que o Place Branding, acho que é a nossa grande contribuição. Você falou uma coisa que é importante, né? Que é essa frase que eu sempre falo mesmo, do ser ouvido, né? Ser amado e tal. Eu acho que a grande contribuição do Place Branding está em torno do significado. Eu acho que, talvez, mais do que felicidade, a gente queira uma vida com significado. E eu acho que a vida com significado, alcançar a vida com significado, passa muito
por se relacionar com um lugar que tem significado para você. Né? Então, na minha loucura, eu acredito, quero acreditar e trabalho para isso, para que o Place Branding seja tão compartilhado, tão colaborativo e tão legitimado pela comunidade, que ele seja capaz de criar significados compartilhados para cada lugar, para aqueles lugares, para que as pessoas se sintam melhor, se sintam mais felizes. Então, nossa contribuição é na medida em que a gente vai ouvir as pessoas, interagir com essas pessoas e tentar, através disso, criar lugares que tenham significado, não para o político, não para campanha de turismo, não para vender ingresso para a Olimpíada, mas significado para quem está lá no dia a dia, morando, vivendo, visitando, trabalhando, empreendendo, investindo naquele lugar. Eu acho que gosto de entender, gosto de imaginar que essa é a contribuição do Place Branding com os lugares. É isso. Espero que todo mundo tenha minimamente gostado. Quem ficou acordado, me ouvindo 1h12, deve ter metade dormido, mas não tem problema, faz parte. Queria agradecer o convite mais uma vez. É sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer falar num evento, embora a gente não esteja fisicamente em Santos, mas como a audiência aqui, imagino que seja bastante aí da terrinha, e me colocar já, se não ficou claro, eu vou deixar claro, explícito agora, à disposição para ajudar vocês no que for preciso e no que eu puder. Tá bom, gente? Brigadão mais uma vez. Ai, que ótimo, gente. O papo foi uma delícia, né? Vocês gostaram? Então, aproveita, né, para seguir o Caio nas redes sociais, para curtir o nosso canal, se inscrever, todas essas coisas que a gente já sabe, não quero ser repetitiva aqui, mas hoje a gente falou muito, né, sobre identificar e potencializar, dar voz, a gente falou mais um pouquinho, né, sobre a importância dos sonhos e que criar espaços seguros para sonhar. E aí, aproveitando essa deixa, essa semana a websérie está sendo um pouquinho mais, continua sendo especial, todo dia, toda semana é especial, mas hoje tem um temperinho a mais, que a gente está participando da Semana Direito de Sonhar, que faz parte do movimento Direito de Sonhar, para a gente levar esse direito de sonhar para mais pessoas, dar esse acesso ao sonhar para mais pessoas em mais lugares no Brasil e no mundo. E aí eu queria convidar você, Caio, e todas as pessoas que estão nos assistindo, para vocês assinarem o abaixo-assinado e o manifesto, porque o nosso sonho é transformar num direito humano, a gente está dentro da Constituição, transformar na 18ª ODS e fazer com que todo mundo possa sonhar. E quem quiser doar também, todos os links das campanhas eu vou deixar aqui no link do YouTube. E é isso, também sigam a Casa da Árvore, sigam lá no 4D, a Realiza com a Fábrica e seguimos juntos. Muito, muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, até mais.